E aí, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai começar uma coisa um tanto quanto diferente aqui nesse canal. Toda terça-feira aqui nesse canal a gente vai ter a Terça Retrô, onde eu vou pegar pay-per-views que foram legais, que foram divertidos e contar um pouquinho sobre eles. Serão sempre pay-per-views antigos e que eu vou dar uma pesquisada, vou assistir novamente eles para falar aqui para vocês. Então, obviamente, já antes, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, para você não perder nenhum desses próximos conteúdos. E também, obviamente, me segue nas redes sociais, é tudo Vini Felipe tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia. Demorou? E, obviamente, o pay-per-view que eu escolhi é um pay-per-view que tem um peso muito maior aqui pra mim. Esse foi o primeiro pay-per-view que eu realmente voltei a assistir luta livre. Pra quem não sabe, um resumo rápido aqui, eu assisti a luta livre com o meu padrasto quando eu era pequeno. Daí, depois que ele se separou da minha mãe e tudo mais, eu meio que parei de acompanhar a luta livre. Até que em 2006 eu voltei a acompanhar. Porém, em 2007 foi quando eu realmente comecei a assistir ao vivo os shows da WWE, numa qualidade muito ruim, diga-se de passagem, mas beleza. Eu descobri que tinha como assistir a WWE ao vivo e que realmente minha internet funcionava para isso somente no SummerSlam 2007. Então vamos lá, vamos falar sobre esse pay-per-view. Antes da gente começar a falar sobre esse pay-per-view, é importante a gente entender um pouco mais do contexto da época. A WWE em 2007 estava surfando num hype bem bacana. O John Cena naquela época já tinha se estabelecido como um dos grandes nomes da empresa. E o Randy Orton também estava estabelecido como o maior heel daquele momento. Então tudo meio que estava funcionando perfeitamente para a WWE nesses quesitos. Só que a WWE acabou passando metade de 2006 e grande parte de 2007 sem duas das suas grandes estrelas. O Rey Mysterio tinha saído por conta de uma lesão que ele teve logo quando ele chegou na empresa. O impacto que ele teve quando ele debutou foi muito grande, mas ele acabou se afastando por conta dessa lesão. E também 2007 foi marcado pela ausência de Triple H, que tinha se lesionado, lutou um tempo, inclusive lesionado e totalmente fora de forma, e decidiu dar um tempo para realmente se recuperar. Além de tudo isso, também tinha a ausência de Undertaker nesse bolo todo, que eu vou deixar para outro vídeo. Com isso, o SummerSlam acabava marcando o retorno de todas essas lendas. Rey Mysterio voltaria naquela noite e Triple H também faria o seu retorno. Já vou adiantar aqui que esses dois retornos não são nada demais, mas vamos continuar. Nós começamos o pay-per-view com aquela chuva de fogos, como sempre, o pay-per-view maravilhoso da WWE, a grande festa do verão, tudo que o SummerSlam realmente merece. Vale ressaltar aqui um ponto muito importante de que esse stage, né, esse palco todo do SummerSlam é muito icônico. É um palco muito bonito, que tem aquelas palmeiras e tudo mais, que funciona muito bem. Essa estética meio de Havaí, algumas coisas assim, é muito bacana. Eu gosto bastante, tá? Pode me julgar aí o quanto quiser que eu gosto. Nós começamos a noite com Lance Cage e Trevor Murdoch vencendo Brian Kendrick e Paul London numa luta de tags. A tag naquela época não era assim tão bom, mas funcionava para o que se propunha. Vale ressaltar também de que Brian Kendrick e Paul London era uma tag que chamava bastante atenção, até porque eles eram totalmente high flyers e todo mundo queria ver eles lutando. A WWE não dava muita oportunidade para tag nessa época, mas era interessante ver eles lutando. Em seguida nós fomos para uma luta que foi muito bem construída, porém não era uma luta nada demais. O Kane venceu o Finlay, que inclusive teve uma das primeiras grandes aparições do Hornswoggle. Sim, o Hornswoggle, que depois acabou virando o filho do Vince McMahon. Outro dia eu falo sobre isso. Essa foi uma luta que teve uma storyline toda desenvolvida até que legal. Era uma storyline que foi sendo construída de uma maneira decente, que fazia sentido você querer ver o que ia acontecer. Pena que depois, no final, não acabou entregando. Afinal, a gente tá falando do Kane. Por mais que eu goste do Kane e do Finlay, que também luta bem, mas não casaram muito bem. Parece que a junção dos dois não foi tudo aquilo que a gente esperava. Em seguida, pra mim, a gente vai pra uma das lutas que eu mais gosto dessa noite. O Umaga venceu o Mr. Kennedy e o Carlito, que inclusive eu já conheci o Carlito, hein? Infelizmente não tem como provar, mas eu já conheci, hein? Essa luta é muito interessante, porque o Umaga tava sendo bem buildado pela WWE e a WWE tava dando um foco muito grande nele. A WWE realmente achava que ele seria o grande heel dessa próxima geração. E de fato, o Umaga era um personagem muito interessante. Fez até momentos muito bacanas dentro da WWE. Porém, não acabou vingando tanto assim. De toda forma,
foi uma luta bem bacana. É uma das lutas que eu mais gosto, porque eu gostava bastante de ver o Mr. Kennedy e o Carlito lutando. E toda a química do combate, eles se juntando pra bater no Umaga, e depois o Umaga conseguindo bater nos dois e fazendo uma luta que foi rápida, tem spots interessantes. Eu acho que vale assistir essa luta, porque é uma luta bem interessante de se assistir. E aí chegou a hora da primeira promo, do primeiro retorno, chegou a hora de Rey Mysterio retornar. E ele acabou voltando desse jeito aí, né? Aí também não tem como passar muito pano. O Rey Mysterio voltou vestido de surfista prateado, que sinceramente não tava numa das suas melhores formas. Ele ia enfrentar o Chavo Guerreiro, e assim, se você já olha Rey Mysterio e Chavo Guerreiro, você espera que vai ser um combate high flyer de qualidade. Infelizmente não foi isso que eles entregaram. Talvez seja porque o Rey Mysterio tava fora de forma, talvez seja porque o Rey Mysterio tava voltando de lesão. Foi uma luta bem parada. O Chavo ficou forçando bastante no joelho de Rey Mysterio, que rapidamente conseguiu uma sequência final e acabou vencendo. De fato, esse combate aqui é bem broxante e começa assim num hype muito grande pra não acontecer nada. O Rey Mysterio das promos que eles colocam lá quando ele vai retornar é muito mais interessante do que esse que retorna. Ainda bem que depois o Rey Mysterio deu toda uma repaginada e voltou muito melhor, né? Porque aquele ali do SummerSlam, olha... Depois nós tivemos um Battle Royal feminino para determinar quem seria a #1 contender do título feminino. E mais uma luta que, assim, tem momentos que é bom, tem momentos que é ruim, vocês já sabem. Eu recomendo muito, eu vou pular essa parte aqui, e recomendo que vocês ouçam o Elas Que Lutem, que fala sobre essa época da Divas Era, né? Que realmente explica bastante o que era um combate nessa época. Eu só vou dizer que a Beth Phoenix ganhou esse Battle Royal eliminando a Michelle McCool. E de fato, quando eu vi assim, eu já gostei das duas e elas viraram as minhas preferidas dessa época. Até hoje eu sempre falo que a Michelle McCool é uma das minhas preferidas dessa época aí. Em seguida, eu ali assistindo, fiquei, ué, por que tá passando o ECW agora? Eu sinceramente não lembrava que a ECW tinha sido comprada pela WWE, que tava tendo um programa próprio. Eu não fui um dos caras que foi impactado com ECW no FX, por exemplo. Mas, enfim, pra quem não sabe, a ECW passou um tempo aqui no Brasil, só a ECW passava no FX. Mas pouca gente se lembra disso. E aí nós tivemos John Morrison vencendo o CM Punk no SummerSlam. Essa feud, eu vou ser bem sincero pra vocês, que me chamou muita atenção. Nesse momento eu já gostei do CM Punk, mas o principal pra mim é de como essa feud vai durar por mais um tempo. Se semana que vem eu voltar aqui e falar sobre o próximo pay-per-view que teve nesse mesmo ano, vocês vão ver que é a mesma luta. Assim como John Cena e Randy Orton fizeram grande parte de 2007 e 2008, John Morrison e CM Punk fizeram a mesma coisa na ECW. Parecia que simplesmente eles olharam e falaram, mano, vamos reciclar isso daí, tá dando certo lá, vamos fazer aqui também. Não deixa de ser uma excelente luta, tá? São dois lutadores que são muito bons, não deixa de ser uma excelente luta. Só que ao mesmo tempo é meio chato ficar vendo a mesma coisa o tempo todo. Por mais que seja muito bom, tá? Eu queria deixar isso claro. E aí a gente vai pro retorno da noite. Triple H contra King Booker. O Booker T tinha parado de ser Booker T e tinha virado o King Booker, porque ele tinha ganhado o King of the Ring, que sinceramente nessa época aqui já não valia mais nada. Foi-se a época do King of the Ring. Então por conta disso, ele ficou se proclamando o rei e tudo mais, e aí o Triple H decidiu voltar com o Rei dos Reis, que na verdade não é nenhuma gimmick do Triple H, tá? É só uma coisa com a theme dele, né? A música que ele usava do Motorhead era o Rei dos Reis. Não tem nada a ver com a gimmick dele. Por mais que tenha bastante gente que coloca uma gimmick falsa do Triple H de King of Kings, que não existe. E aí, numa das promos mais legais que eu já vi a WWE fazer, de verdade, eu sugiro muito que você procure essa promo. Aliás, eu sugiro que você assista esse pay-per-view depois de você ver meu review aqui, né? Pelo amor de Deus. Mas essa promo do retorno do Triple H é sensacional. Só perde pra uma promo que também é do Triple H, que é quando ele se lesionou, não sei se é essa lesão ou se é a lesão passada dele, que é com Beautiful Day do U2. É outra promo que eu indico demais. Se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição as duas, porque são duas promos muito boas. Essa promo deles reconstruindo o joelho, falando que ele vai ficar melhor, vai ficar mais forte, vai ficar mais rápido, é sensacional. Agora, a luta não foi nada demais. A gente viu um Triple H claramente que não tava na sua forma ideal, mas estava melhor do que o Rey Mysterio, obviamente, mas enfrentando um King Booker que também não queria fazer muito mais do que ele tinha que fazer. Parecia que o King Booker tava assim, ó, vamos fazer o que é necessário só e vamos entregar aqui, e se quiser mais do que isso também não tem. Pareceu muito de que não teve muito esforço do King Booker, mas é isso. Mas não deixa de ser uma luta agradável, afinal é um retorno sempre é legal de ver. Talvez seja até um pouquinho de saudosismo meu, vou ser bem sincero que eu nem revi esse pay-per-view pra fazer esse vídeo, mas eu prometo que os próximos eu vou rever tudo, tá? Eu prometo, é que esse daqui é muito fresco na minha memória,
porque eu gosto muito desse pay-per-view, eu já assisti acho que umas 3, 4 vezes. Então talvez na minha memória saudosista, essa luta tenha sido melhor do que ela foi. E provavelmente todas as lutas aqui, na minha cabeça, são melhores do que foi. Mas vamos deixar também passar um pouquinho, né? Para de ser chato. Uma coisa que a WWE fazia bastante em 2007, principalmente vai fazer bastante em 2008, quando a gente chegar em 2008 você vai sacar, era de que eles reaproveitavam muito storylines. Então as storylines que estavam acontecendo eram muito grandes. Às vezes você ia ver a mesma luta em 3, 4 pay-per-views diferentes, o que na verdade na WWE era muito comum. E agora eu vou falar inclusive de uma que vai durar mais uns 3 pay-per-views depois desse daqui. Batista contra Great Khali, inclusive o Batista acabou vencendo por conta de desqualificação. Eu não preciso nem dizer de que você colocar Batista e Great Khali num ringue vai dar errado. E realmente deu. É uma luta que assim, se você for assistir, você pode pular ou simplesmente nem pula, porque tem 6 minutos só essa luta, vai passar muito rápido. É uma luta que é totalmente descartável e a gente consegue imaginar o porquê, né? Só você ler o nome dos lutadores, você já imagina o porquê essa luta é descartável. E aí a gente vai pro nosso main event, que é o que? Exatamente, John Cena versus Randy Orton, número 362. Esse daqui já é depois que o Randy Orton ataca o pai do John Cena, que assim, eu fiquei um pouco chocado quando isso aconteceu, vou ser bem sincero pra vocês. Eu ali, menininho, adolescente, vendo isso daí, vendo ele atacar o pai do John Cena, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Agora, a luta não é nada demais. É o John Cena e o Randy Orton. O Randy Orton lutava muito bem, sempre lutou bem. Agora, o John Cena, ele fazia o básico que a WWE queria que ele fizesse. Nada mais é do que a estrutura perfeita do que a WWE sempre gostou. O cara que é o face, que todo mundo ama, contra o cara que é o heel, que todo mundo odeia. Funcionava muito bem. E era uma luta que, por mais que não fosse tudo aquilo, funcionava. E uma coisa muito importante da gente se atentar naquela época, a WWE não era conhecida por ter grandes lutas. Todo mundo tinha meio que um senso comum de que a WWE entregava lutas ruins e tava tudo bem. Se você queria assistir luta boa, você ia pras indies, você ia pra Ring of Honor, você ia pra Impact, você ia pra outros lugares, CZW. Você não procurava lutas boas na WWE. Parece meio doido a gente pensando hoje, quase 15, 17 anos depois, de que a WWE naquela época não fazia lutas boas e tava todo mundo de boa com isso. Se você olhar, a média desse pay-per-view inteiro são lutas de 7 minutos. Então imagina, um pay-per-view que é um dos top 4 do seu ano, ter lutas de só 7 minutos, era meio absurdo. Só que naquela época era realmente isso, o monopólio da WWE era tão grande, de que mesmo a WWE fazendo lutas ruins, todo mundo aceitava. Afinal, quer assistir luta boa? Vai assistir as indie. Eu lembro que esse comentário é real, eu já vi comentários assim em fóruns de luta livre por aí. Mas, sendo bem honesto, a única luta que tem um tempo maior, e talvez realmente seja bem ruim isso, é o main event. A luta de John Cena e Randy Orton tem 21 minutos. Então dá tempo de você ficar bem triste com tudo que tá acontecendo. E esse é meio que um padrão que a WWE seguia ali nos anos 2000 até 2013, 2012 mais ou menos, de que o main event era a única luta que tinha espaço no show. O show inteiro eram lutas de 7 minutos, 5 minutos, 4 minutos, pra daí o main event ser 20, 30 minutos. Menos na WrestleMania. A WrestleMania até que tinha mais um pouquinho de tempo. Minha nota pra esse pay-per-view, pelo saudosismo, cara, eu vou dar um 4.7, velho. Eu vou dar um 4.7 porque assim, esse pay-per-view eu gosto muito, tá ligado? É luta ruim, é luta pataquada, é John Cena contra Randy Orton, é o puro creme da minha adolescência. Isso daqui pra mim, meus amigos, é ouro. De verdade, eu recomendo demais. Se você nunca assistiu esse pay-per-view, tira agora, tira hoje, tira o final de semana aí, assista esse pay-per-view, porque é muito bom, você vai gostar. Se você gosta de patifaria, se você gosta de John Cena vs Randy Orton, se você gosta de lutas curtas, se você gosta de diversão, você vai gostar desse pay-per-view. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esqueça, lógico, de deixar o seu like aqui embaixo, é muito importante porque assim o YouTube manda esse conteúdo que eu tô fazendo pra mais pessoas e chega esse conteúdo aqui mais nostálgico pra mais uma galera. E se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo por qualquer motivo, se inscreve no canal e toca no botãozinho do sininho pra sempre que eu lançar vídeo novo, o YouTube te notificar. E ó, deixa aqui embaixo uma sugestão do próximo pay-per-view que vocês querem que eu faça. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ver o que vocês querem, vou assistir o pay-per-view e volto pra fazer um review. Belezinha? E me segue nas redes sociais, cara, Vini Felipe tá aparecendo por aqui, principalmente no Twitter, Instagram e lá no TikTok, que é onde a gente pode trocar mais ideia. E no mais é isso, tamo junto, é nóis e tchau!